No vídeo de hoje eu vou falar para vocês qual que seria o único ativo que eu teria se eu tivesse que carregar para o resto da vida. Um ativo aí que tem que demonstrar diversas qualidades para se encaixar nessa categoria do único ativo para o resto da vida. Mas antes de mais nada, se você é novo nesse canal, muito prazer, meu nome é Matheus Silva, eu trabalho com mentoria e consultoria de investimento, tá? Então se você se interessa em aprender a investir, a gente tem a mentoria onde eu posso te ensinar tudo o que eu sei sobre como escolher ações e também temos a consultoria para você que não se interessa muito em montar uma carteira e precisa de ajuda de alguém para que faça isso para você. Então, mentoria e consultoria. Lembrando também, temos o nosso curso online, né, sobre como escolher ações boas, baratas, que crescem e que pagam dividendos, tá? O primeiro link na descrição, um curso que vai ensinar você a escolher um ativo com essas 4 características, que essas 4 características foram as características que mais trouxeram retorno para os investidores de longo prazo na bolsa. Então, o primeiro link na descrição é um curso por R$ 49,00, está realmente muito acessível, pelo preço menor do que uma pizza, tá? Para você aprender de uma vez por todas a escolher esse tipo de ativo. Beleza? Agora, partindo para o vídeo, qual que seria... Antes da gente falar qual que seria, eu vou explicar para vocês o que esse ativo ele precisa ter para desempenhar aí uma boa performance de longo prazo. A primeira característica que eu trouxe aqui para vocês é que ele precisa ter forças competitivas claras. Tá? O que é uma força competitiva? Né? O Warren Buffett ele tem um termo que ele chama de a big moat. Né? A big moat, em tradução literal, seria como se fosse um fosso profundo, né? O que é um fosso profundo? Antigamente, né, se você imaginar um castelo, você visse ele de cima, você iria ver que ao redor desse castelo tem um fosso que impede a entrada de pessoas de fora para dentro do castelo. Então, uma empresa, né, para ela resistir ao longo dos anos, ela também precisa ter um fosso profundo. Tá? Então, precisa ter uma barreira ou uma força competitiva muito clara que vai segurar essa rentabilidade da empresa para o longo prazo. Então, o ativo que eu teria para o resto da vida, ele tem que ter uma força competitiva clara. Um exemplo, Coca-Cola, né? Coca-Cola tem uma marca muito clara, uma marca muito reconhecida. Tem não só a própria marca da Coca-Cola, mas todas as marcas que vêm embaixo do grupo Coca-Cola. Então, outro caso é a Apple, enfim, né? IBM, diversas empresas têm forças competitivas claras que seguram a qualidade da empresa para o longo prazo. Segundo ponto importante, né? Ela tem que ser resiliente a governo, legislações, oscilações de mercado, etc. Tá? Então, ela tem que ter... por exemplo, aqui já não pode ter uma empresa estatal, necessariamente. Então, se você pegar aí uma Petrobras, eu acho que já não se encaixa aqui nesse caso, tá? Porque a cada 4 anos muda governo, muda presidente da estatal. Então, tem muita empresa que hoje elas só existem por conta de governo, de legislações, né? E oscilações de mercado não é o caso aqui, mas tem muita empresa que, se vocês forem analisar, se beneficiam de algum tipo de conluio, digamos assim, ou tem um lobby muito forte em Brasília. Então, não pode ser dependente disso daqui. A empresa também, o terceiro ponto, ela precisa ter receita diversificada em mais de uma geografia, né? Então, não somente exposta ao Brasil ou algum país específico, mas também estar exposta ao mundo. Também ter uma receita diversificada por cliente, né? É muito importante. Também moeda, né? Ter uma moeda forte. Basta ver aí o que aconteceu com a Argentina, basta ver o que aconteceu com a Venezuela. Essas empresas que dependem apenas do peso argentino ou não sei qual é a moeda da Venezuela, mas que depende de uma moeda fraca, é muito importante que quando você escolher uma ação que você quer carregar por resto da vida, é importante que tenha exposição em moeda forte. O quarto ponto, né, precisa ser um produto durável. Tá? Por que um produto durável? Né? Vamos lembrar que a gente está trabalhando aí com um prazo gigantesco de investimento. Então a gente está trabalhando com 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, né? Dependendo de quanto você vai viver. Então precisa ter um produto que seja resiliente ao longo dos anos. Então, por exemplo, saneamento, empresas relacionadas a saneamento, empresas relacionadas à energia, empresas relacionadas a telecomunicações, enfim, o produto que ela vende ou o serviço precisa ser durável. Setor de alimentos, um caso muito clássico, né? A população ela precisa se alimentar.
né? Ou um produto que seja de necessidade básica. Isso é muito importante quando a gente trabalha, quando a gente pensa, né, num ativo para o longuíssimo prazo. O quinto ponto, acho que isso é pouco convencional, como se você pensar, né? O negócio ele precisa ser necessariamente simples de administrar. O Peter Lynch tem uma frase que diz o seguinte, ele dá preferência a empresas que são simples de serem administradas, porque eventualmente algum idiota vai tocar a empresa no futuro. Então, não invista num negócio que tem uma mente brilhante. Por exemplo, muita gente investiu no Facebook por causa do Mark Zuckerberg, desculpa. Mas não necessariamente ele vai estar nessa posição, né, como presidente da empresa para o resto da vida. Ou, no caso da Apple, lá na época do Steve Jobs, agora no caso da Tesla, no caso do Elon Musk. Então, negócios que eles são simples de administrar tendem a performar melhor ao longo dos anos, porque eventualmente algum administrador ruim vai tocar o negócio, tá? Então é importante entender como é que funciona a dinâmica do negócio e que ele tem que ser realmente muito simples. O sexto ponto, né, uma baixa necessidade de capital para crescer e manter, né? Então, tem muita empresa que às vezes ela gera bastante caixa, só que esse caixa ele é bastante consumido para o crescimento ou para a manutenção das suas operações, né? O caso clássico aí, empresas de tecnologia, como a tecnologia ela avança muito rápido, em muitos casos, né, as empresas elas precisam investir muito em desenvolvimento de produto, desenvolvimento de serviços. Então, muito do caixa que teoricamente seria distribuído para os acionistas, ele tem que voltar para a operação para ser consumido aí, para continuar crescendo, ou apenas se manter mesmo no negócio. Tá? E o último ponto, né, margens saudáveis, eu acho que isso aqui é inquestionável, né? Você não quer investir num negócio que tem uma margem de 1, 2, 3%, tá? Margens grandes geralmente tendem a ser um bom fator no longo prazo. Bom, agora qual que é esse ativo que eu estou falando para vocês? Tá? Muito importante entender isso a partir de agora. Vamos lá. Estou falando, deixa eu sair daqui dessa tela, estou falando da Klabin. Tá? A Klabin, deixa eu apresentar aqui o slide. A Klabin é uma empresa que tem 123 anos de história, né? Então, aí você já começa a ligar os pontos de todos os fatores que eu liguei anteriormente. A Klabin foi criada lá em 1899, quase na virada do século passado, no caso, pelos irmãos Klabin. E aí, se você quiser pausar a imagem, eu não vou explicar toda a história da Klabin aqui, mas se você quiser pausar a imagem para ler ponto por ponto, é bacana também. Então, criado aí em 1899, já passou por diversas administrações, já passou por diversos governos, diversas moedas, tá? Então, muito importante entender. Agora vocês já começam a ligar os pontos de tudo que eu falei anteriormente. Ah, Matheus, poderia ser outra empresa? Óbvio que sim, tá, pessoal? Não estou falando aqui que tem que ser, se você tivesse que escolher uma empresa para o resto da vida, teria que ser a Klabin. Tá? Eu estou falando que, para mim, Klabin hoje, né, eu penso que seria uma das melhores empresas para você investir para o resto da vida. Bom, o que a Klabin faz, propriamente dito? Né? Ela planta aí florestas, tá? A maioria das florestas são de propriedade dela mesma. Ela planta essas florestas, uma parte vai para pinos, outra parte vai para eucalipto e faz a celulose. Né? Então, uma parte da receita da Klabin vem de celulose, aqui eles pegam aqui a celulose branqueada e depois vai fazer celulose de fibra curta e celulose de fibra longa. Tá? Então, mais ou menos aí metade do negócio da empresa é da venda de celulose. A outra metade, né, que eles chamam de celulose integrada, vira papel, tá? E isso pode ser utilizado para cartões, aí, tipo embalagem de cerveja, embalagem de leite, pode virar o que eles chamam de container board, né? Que vira também embalagem de papelão, sacos industriais, enfim. Então, metade do negócio da Klabin vem de celulose integrada, que vai virar embalagem e papel, e outra metade vira celulose. Beleza? Então, modelo muito simples de entender. Ela planta a árvore, transforma essa árvore depois que ela cresceu em celulose ou papel e embalagem. Muito simples, tá? Então, modelo de negócio relativamente tranquilo de ser administrado, né? Quando você corta, você vai lá e planta de novo, corta, daí vai lá e planta de novo, enfim, né? É um ciclo que ele se gira ao longo dos anos, tá? Nada muito complexo. Agora, as operações da Klabin, né? Ela tem aí operações em 22 unidades fabris e foram distribuídas em 10 estados no Brasil e na Argentina.
tá? Então aqui vocês conseguem ver, se quiserem também pausar para ver todas as regiões que tem aqui, tá? Mas é bem tranquilo isso. Então, diversificação geográfica dentro do país, também diversificação internacional na produção. A produção, você não precisa ter necessariamente uma dispersão global para produzir isso, tá? Eu já vou falar para vocês por quê, já vamos chegar no ponto por que é importante que ela produza no Brasil. Mas no ponto de produção, não necessariamente a empresa precisa produzir aí, tipo, que nem Coca-Cola, que tem várias fábricas pelo mundo, beleza? Agora, na venda é importante sim, tá? Já vamos chegar lá. Agora a parte, por que é importante produzir no Brasil? Né? Repare aí que o Brasil ele é um país abençoado para produzir pinos e eucalipto. Tá? Olha a produção média aqui, vamos pegar aqui, a segunda barrinha aqui, a produção média por hectare por ano de pinos e reparem que ele é muito superior a outros países pelo mundo. Né? Então o Brasil, na média, produz aí 31 metros cúbicos de hectare por ano, enquanto que o Chile produz 22, a África do Sul 22, Portugal 10, Espanha 7. Então, o Brasil ele é efetivamente um país abençoado quando a questão é produtividade de pinos. Tá? Isso traz muita eficiência para as empresas brasileiras que trabalham no segmento da Klabin. O eucalipto é a mesma coisa, tá, pessoal? Olha só, produtividade de metros cúbicos por hectare por ano do Brasil é de 35 metros cúbicos, enquanto que todos os outros países, né, também são muito inferiores. Né? Se você pegar só o Chile aqui, o Chile é uns 30% a menos aí de produção de eucalipto e de pinos. Então, realmente uma diferença muito grande. O Brasil realmente é um país muito abençoado para o mercado da Klabin. Tá? E agora reparem aí como a Klabin ela tem uma produtividade muito superior do que a média brasileira. Né? Aqui ela consegue produzir aí uma média de 23 metros cúbicos, enquanto que o Brasil consegue apenas 31. No caso do eucalipto, ainda mais. Né? O eucalipto da Klabin consegue produzir 54 metros cúbicos, enquanto que o Brasil apenas não, ainda assim um patamar muito alto, mas é muito diferente da realidade média do Brasil. Reparem como essa produção ela vem crescendo bastante também ao longo dos anos. Né? A gente saiu de um patamar lá na casa dos 24, na década de 70 até 1989, até agora 45. Então, reparem como vem crescendo bastante aqui, ano contra ano. No caso do eucalipto, é o mesmo cenário, né? Então era 35 lá em 85, 95. Aí agora a gente tende a chegar a uma produção de 63 metros cúbicos de hectare por ano. Então, realmente muito importante. Tem outro ponto bacana no caso da Klabin, né? Se a gente pegar na área total que ela produz, a maior parte é de área própria, então ela não tem necessidade de ficar comprando terrenos e tal, e ela pode arrendar também essa terra. Então, é bem interessante que a maior parte da produção dela, essa alta produtividade, vem de produção própria, de plantado em terreno próprio, melhor dizendo. Tá? E tem outro ponto legal aqui, como ela tem muita fábrica, né? Aqui, ó, reparem aí que eu mostrei nesse gráfico, nesse mapa anteriormente, a distância média da fábrica é de apenas 85 km. E por que isso é um diferencial? Tá? Porque o pinus e o eucalipto é um material muito pesado para você transportar por grandes distâncias. Então, lembrando que você planta, você transporta, você transforma e depois você vende aí como papel, papelão ou propriamente a celulose. Né? Então, quanto mais perto, né, quanto mais junto for essa cadeia logística, melhor, porque primeiro você transporta um material bruto e depois você transporta o material já transformado, já o produto com maior valor agregado. Então, quanto mais perto, melhor da floresta para as fábricas, tá? Aí os produtos, né, o marketing, eu peguei esses dados aqui da apresentação institucional da Klabin do último trimestre agora, tá? E reparem como a empresa ela tem um market share muito grande no Brasil, tá? Olha só, ela tem uma liderança no mercado doméstico de kraftliner, né? Ela tem 56% de market share aqui no Brasil, para a parte de papel cartão, melhor dizendo, 33%, para a parte de sacos industriais, né? Saco de cimento, saco de leite em pó, que vai ser utilizado efetivamente na indústria, né? 50% e caixas de papelão de 23%. Da destinação das vendas, né? 67% são para alimentos. Então, vamos voltar aqui, né? Lembra que eu falei para vocês
produto durável de necessidade básica, né? Então, não só o produto que ela vende é durável, como ela é utilizada também em segmentos que são duráveis, né? Então, muito importante isso, beleza? Então, legal que seja utilizada muito para a parte de alimentos. Então, market share absurdo no caso da Klabin. Lembrando, pessoal, isso aqui não é uma recomendação de investimento. Obviamente que vocês não devem utilizar esse vídeo como única informação sobre Klabin. Eu recomendo que vocês entrem no site de RI, dá uma olhada em outros relatórios, enfim. Faça a análise de vocês se você está pensando em investir em Klabin, beleza? Agora, o mercado de celulose no mundo, que é o mercado que a Klabin atua, né? A projeção de crescimento para os próximos anos é na casa de 2,4% até 2026. Tá? Não é um mercado de alta expansão que nem o mercado de tecnologia, é um mercado já consolidado, né? Ninguém preveria algo muito fora dessa realidade, mas é um mercado que cresce ao longo dos anos, conforme as pessoas consomem mais, a população mundial tem mais condições de compra, né? A gente sabe que o mundo, ao longo prazo, ele sempre melhora. A tendência natural é de que elas consumam mais papel e celulose, beleza? Agora, sobre posicionamento geográfico, né? Lembra que eu falei, de novo, voltando aqui para receita diversificada em mais de uma geografia, cliente e moeda, aqui, o caso muito clássico, né? Na parte de Américas, né, que eles chamam de América do Norte, América Central, aqui provavelmente 9%, no caso do Brasil 35%, ainda tem uma certa concentração para o Brasil, mas ainda assim muito diversificado. Na Europa, a zona do euro 23%, Middle East, né, Oriente Médio 13% e leste europeu aqui 19%. Então, uma empresa com uma diversificação muito diversificada em várias moedas, tá? Negócio realmente bem sustentável. E é o tipo de negócio que está exposto à operação global, né? Tá muito mais suscetível ao desempenho do mundo como um todo, né? Se o mundo melhora de uma forma geral, do que o Brasil necessariamente. Então, muito bacana ver essa tendência global aí da Klabin, de diversificação, posicionamento geográfico bem diversificado. Aí eu trouxe uma parte de curiosidade, né? A celulose ela é muito utilizado para fraldas, tá? Um dos maiores produtos aí que é utilizado no mercado da Klabin é para a venda de fraldas. E a gente consegue ver que é um mercado que cresce bastante, tá? Principalmente fraldas para adultos. Se a gente pegar desde 2010, o crescimento médio desse mercado é na casa de 12,8% e para fraldas infantis de 6,8%. Aqui é natural que cresça mais do que a fraldas infantis, é porque a tendência média da população é de que o mundo vai ficando cada vez mais velho, né? Ou seja, as pessoas vão tendo cada vez menos filhos, então o consumo natural de fraldas geriátricas é bem maior ao longo prazo. Então, interessante entender que, de novo, né, falei para vocês do mercado de alimentos, mas um outro mercado também é de higiene, que é muito utilizado o produto da Klabin. Ele cresce num ritmo bem acelerado, tá bom? E agora a parte de crescimento da Klabin propriamente dito, né? A parte de resultados da empresa. A gente consegue ver que desde 2010, tá? Naquela época ela tinha um EBITDA aí de 962 milhões, né? E um volume de vendas de 1,7 milhões de toneladas, né? Quando a gente tira a parte de exclusão, quando a gente exclui o segmento de madeira, que nem é mais o forte da Klabin. E atualmente, a gente saiu de 962 milhões de EBITDA para quase 8 bilhões de EBITDA e um volume aí de 3,9 milhões de toneladas. Tá? Então, realmente, uma empresa que consegue crescer bastante, né? É natural isso, tá, pessoal? É uma operação muito simples, não tem nada muito... Não é porque a administração é sensacional, que os caras do mundo estão tocando a Klabin. Não, é um negócio simples, fácil de administrar, não precisa se reinventar a roda, mas eles fazem isso muito bem e estão, né, de novo, num solo abençoado, que é o caso do Brasil aqui, para produzir um produto que eles vendem. E agora o último ponto, né? Lembra que eu falei para vocês aqui que a empresa precisa ter margens saudáveis e baixa necessidade de capital para crescer e manter. No caso da Klabin, baixa necessidade de capital para crescer não é exatamente o caso aqui. Tá? Se ela quiser crescer, ela precisa fazer grandes obras de infraestrutura.
que é o caso aqui de Puma 2, né? Uma, uma unidade de transformação ali de pinos e eucaliptos que eles têm. Depois, se vocês quiserem, entrem ali no caso da Puma 2, um projeto bem bacana, tá? Que vai trazer um novo patamar para a empresa, tanto que nos últimos 2 anos, né, eles investiram aí mais de 6 bilhões no negócio, tá? Então, realmente tem uma parte do caixa está sendo muito usada para o Puma 2. Mas se a gente pegar, né, se a gente tirar esse projeto de expansão que é muito específico e de curto prazo, né, então nos próximos meses, nos próximos trimestres aí já começa a entrar em operação e já começa a reverter em produto para a Klabin, que entra mais receita, mais EBITDA, enfim, né? Então se você tirar esse projeto pontual, a gente vê que a empresa consegue gerar um caixa muito grande, tá? Então se a gente pegou aqui o fluxo de caixa livre ajustado, né, de 3,4 bilhões, tá? Sendo que ela teve aí quase 8 bilhões de EBITDA. Então, realmente sobra muito caixa para a empresa, mesmo depois da operação. Então, o fluxo de caixa livre ajustado ao yield, né, o yield de fluxo de caixa livre é de 13,6%. Então, realmente sobra muito dinheiro para a empresa, mesmo depois de toda essa operação que ela tem. Beleza? Então, fiz uma apresentação breve do que seria aí uma empresa, um ativo que eu teria para o resto da vida. Poderia ser outros, né? Poderia ser WEG, poderia ser, enfim, sei lá, outras empresas aí. Mas eu acho que Klabin ela tem todas essas qualidades que são importantes para você ter para o resto da vida. Vale lembrar que aí eu queria abrir um ponto muito importante, né? Você pode chegar nessa parte do vídeo e falar, então o Matheus tem Klabin na carteira dele. E não, pessoal, eu não tenho Klabin na minha carteira. Por quê? Porque minha carteira é composta por diversos ativos, tá? E eu acho que a Klabin, por mais que tenha todas essas qualidades, necessariamente não é a empresa mais barata do momento, tá? Eu gosto de escolher ações boas, baratas, que crescem ao longo dos anos e que pagam dividendos. E tem um detalhe também, Klabin paga bastante dividendo aqui, tá? Nos últimos 12 meses foi 1,5 bilhão de dividendos, então realmente é uma empresa que paga bastante dividendos. Então eu gosto de escolher empresas com essas 4 características. E de novo, né, se você quer também aprender a escolher essas empresas, a gente tem um curso online, um método de ouro para você escolher empresas boas, baratas, que crescem e que pagam dividendos. Primeiro link na descrição, você vai ter acesso a esse curso. Beleza? É um curso que está custando apenas R$ 49,00, então realmente muito barato para você investir na sua educação financeira. E quem sabe, né, provavelmente isso vai trazer um retorno financeiro muito maior do que o valor investido no curso propriamente dito. Beleza? Falei bastante coisa, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa a sua inscrição, deixa o seu joinha, deixa um comentário também, que vai ser bastante pertinente. Eu vou analisar todos os comentários aqui. Muito obrigado para quem ficou até o final e desejo a vocês ótimos investimentos.